Informação exclusiva: Romarinho topa voltar a jogar no futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre. Tem novidades sobre Léo Jardim, que é do Vasco, mas interessa a Palmeiras e Cruzeiro. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores e finanças. Pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora trazer novidades sobre Léo Jardim, goleiro do Vasco, cuja renovação de contrato segue emperrada. A presença de Admar Lopes, o novo executivo de futebol do Vasco, tem causado esperança no torcedor cruzmaltino. É que o Admar já trabalhou em dois clubes diferentes com o Léo Jardim no futebol europeu. E o Admar vai propor ao Léo Jardim a prorrogação do contrato com uma multa um pouco mais barata. Não seria uma multa baixa, mas uma multa mais acessível, que permitiria ao Vasco, em caso de negociação, receber algum dinheiro. Léo Jardim, que é alvo de Palmeiras, Cruzeiro, entre outros clubes. Dá para dizer hoje que o Léo Jardim está entre os principais jogadores da posição. Já foram 4 propostas feitas pelo Vasco e recusadas pelo goleiro. A última delas, coisa de 10 dias, R$800 mil por mês. Entre salários, direito de imagem e luvas, o Léo Jardim ganharia basicamente a mesma coisa do Verratti. O Léo Jardim disse não. É que além da questão financeira, o Léo também gostaria de fechar com um clube que brigue por títulos e nesse momento ele não vê essa perspectiva, pelo menos a curto prazo, no cruzmaltino. A presença do Admar, como eu contei, causa esperança num acordo, mas é só importante lembrar que como o Léo Jardim ainda não cumpriu os 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, seu vínculo não foi prorrogado de forma automática como prevê o atual contrato. Dessa maneira, a partir de 1º de julho, se ele quiser brigar na justiça, dá para imaginar até o Léo Jardim assinando um pré-contrato com outro clube e depois correndo o risco de ter seu contrato prorrogado com o Vasco, o que causaria enorme confusão nos tribunais. Sobre Romarinho, o ex-atacante do Corinthians está decidido a voltar ao futebol brasileiro e espera por propostas. Vale a lembrança de que o Romarinho desde a semana passada está desempregado, o contrato dele no Al Rayyan do Catar não foi renovado. O Romarinho estava pensando o que fazer, continuar no mundo árabe ou voltar ao futebol brasileiro. Conversou com a família, conversou com as pessoas mais próximas e ele está disposto a ouvir propostas. Ainda não existem negociações. Nem o Corinthians, com quem Romarinho tem uma enorme identificação, o consultou. A tendência é que a partir de agora, com o vazamento dessa notícia, o telefone do Romarinho e do seu representante comecem a tocar. Jogador que, apesar dos 34 anos de idade, segue com bons números. Na última temporada, vestindo a camisa de 2 times, do Neon e do Al Rayyan, ele disputou 21 partidas com 11 gols e 5 assistências. Nos mais de 10 anos, desde que deixou o Corinthians sempre atuando no Oriente Médio, ele passou por Al Jaish, Al Jazeera, Al Ittihad, Neon e Al Rayyan. Foram 394 partidas com 201 gols marcados e 57 assistências. Dá para dizer que o Romarinho está entre os jogadores com maior capacidade financeira, um dos mais ricos em atividade por conta de tudo que ele ganhou e guardou durante essa passagem de 10 anos no exterior. Isso permite ao Romarinho ter um pouco mais de conforto e numa negociação com clubes brasileiros talvez não exigir um salário astronômico. Acho que por tudo que ele já fez e por ainda ter muita mobilidade, poderia ser um reforço extremamente interessante, mas gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário. Seu clube busca atacante de lado de campo, velocista que marque gols? Pode estar pintando aí uma ótima oportunidade de mercado. Se puder, já registra também o nome do seu time e se o Romarinho caberia no seu clube. Tem novidades sobre jogadores do Vascão. Eu estava conversando ontem, até conversei longamente com uma pessoa do Vasco, até para entender, por exemplo, algumas situações, né? Deixa eu falar uma sobre o Rayyan. O Vasco tem no planejamento financeiro a venda do Rayyan nessa metade do ano. A expectativa era de pegar 14 a 15 milhões de euros. Mas o Diniz tem batido... O Diniz não é de pedir, não é de encher o saco, não é de reclamar. Mas o Diniz tem pedido bastante para que o Vasco adie a negociação do Rayyan. E a justificativa é de que se vender agora, vai vender por 13, 14, 15. Se vender no final do ano, vai pegar 18. Se vender em um ano, vai pegar 25. O Diniz está muito convencido de que o Rayyan pode mudar de tamanho em pouquíssimo tempo, tá?
Aí essa pessoa do Vasco até estava conversando que o problema do Ryan no profissional sempre foi atitude e personalidade. E o Diniz entrega demais nesse sentido. O Diniz sabe como fazer, como extrair o máximo do cara. Por exemplo, é diferente daquele atacante do Fluminense que vivia causando, como é que é o nome dele? Que até fez o gol do título da Libertadores, que só o Diniz dava outras chances e tal. Esse tinha um comportamento bem pouco profissional. Não é o caso do Ryan. O Ryan é extremamente profissional, mas mais acanhado, mais tímido. E o Diniz tem empurrado, tem dado personalidade, tem dado muita força para que ele consiga decolar de vez, tá? E fazer no profissional o que ele sempre fez na base. Daniel Predes, tem alguma novidade de contratação no meu Vasco? Daniel, o Admar Lopes, que é o novo executivo de futebol do Vasco, desembarcou nessa terça-feira, vai ser apresentado nessa quarta, mas embora ele já trabalhasse desde a semana passada lá no clube, né? Pelo clube, né? Por telefone, enfim. Dá para dizer que uma das primeiras missões do Admar é tentar renovar o contrato do Léo Jardim, cujo vínculo se encerra em dezembro, mas existe uma cláusula de prorrogação automática que permite a extensão por mais um ano e também buscar reforços. A ideia do Vasco é utilizar esse R$1,5 milhão por mês entre salários, direitos de imagem, luvas e impostos que o Vasco gastava com o Payet e não tem mais essa obrigação de gastar para contratar um volante, um meia e um atacante, tá? A negociação passa muito também pelos pedidos do Diniz. O Admar, apesar de trabalhar no exterior, garante conhecer bastante futebol sul-americano por conta das buscas e contratações que ele sempre fez enquanto trabalhava tanto no futebol da França quanto no futebol português. Bora falar agora sobre uma sugestão dada ao Vasco dos últimos dias. De acordo com o canal Vasco, o meio atacante peruano Sérgio Penha foi oferecido ao Cruz-Maltino na semana que passou. E aí tem uma curiosidade, o Sérgio Penha, que atua como meio atacante, tem 29 anos de idade, é sobrinho de Paulo Guerreiro, que fez sucesso com as camisas do Corinthians e do Flamengo. Sérgio Penha e Guerreiro estiveram juntos na semana que passou, defendendo a seleção peruana. O Guerreiro como titular, o Sérgio Penha como reserva. O Penha entrou apenas nos 5 minutos finais da segunda partida da data FIFA, empate em 0-0 contra a seleção equatoriana lá no Peru. Jogador que esteve no primeiro semestre desse ano no PAOK da Grécia, não dá para dizer que a passagem foi boa, foram apenas 5 partidas disputadas. Esse atleta surge no Alianza Lima, passa pelo Granada, pelo Tondela, além de atuar no futebol holandês e sueco até chegar ao PAOK. Pela seleção peruana, 49 partidas e 4 gols marcados. Hora de falar sobre o Vasco com atualizações importantes. Na manhã dessa terça-feira, Admar Lopes, novo executivo de futebol do Vasco, é aguardado no Rio de Janeiro para iniciar seu trabalho em loco. Embora desde a semana passada ele já estivesse super envolvido no dia a dia do clube e fazendo coisas por telefone. Primeira missão do Admar vai ser encontrar reforços. E a preocupação se dá exatamente do meio para frente, posição de meio-campistas e também atacantes. Existe a impressão e a compreensão de que o Vasco precisa melhorar o seu sistema ofensivo. A saída do Payet garante uma enorme economia, cerca de R$1,5 milhão entre salários, direitos de imagem e impostos, e essa grana deve ser utilizada para a aquisição de pelo menos mais 2 jogadores, especialmente atletas de graça. Fernando Diniz vai ter parte importante nesse processo de escolha dos jogadores e vai caber ao Admar encontrar e negociar esses atletas no mercado. Só para completar em relação ao Cruz-Maltino, o Bayer Leverkusen chegou a ser cogitado como alvo de um amistoso contra o Vasco, mas por falta de datas essa ideia está descartada. Cruz-Maltino que pausa no melhor momento da temporada depois de uma vitória convincente contra o São Paulo por 3-1 em pleno Morumbi. E aí, torcedor Cruz-Maltino, Romarinho seria uma boa aí chegar para o Vasco da Gama? Seria uma excelente contratação? Deixa a sua opinião nos comentários para a gente debater aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Quero saber também a sua opinião aí de Admar Lopes tentando a renovação de Léo Jardim. Será que ele agora vai conseguir fazer a renovação do goleiro? Um goleiro que já teve trabalho com Admar Lopes. Então, o Admar Lopes chega com essa missão aí de conseguir a renovação do Léo Jardim. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.